Olá, hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesa dos trocadores de moeda. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais a casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da sua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo, e eu os reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia 9 de novembro, Jesus é apresentado de 2 maneiras, aonde faz para nós refletirmos o que realmente Jesus veio fazer. A indignação primeira de Jesus nos lembra um sinal messiânico de sua vinda até nós. O sinal do Messias, aquele que haveria de destruir o templo, deixar-se destruir para se erguer de forma gloriosa. Aqueles que não seguiam a Jesus ou que duvidavam da presença do próprio Deus no meio deles, não entendiam. Mas o grande sinal que Jesus dá aqui para nós é a necessidade que nós temos de se preocupar também com o templo de pedra. Porque aquele templo que Jesus se referiu, aqueles judeus, esse foi destruído, mas já foi reerguido. E agora não há mais chance de fazer nada contra esse templo. Mas as forças do maligno, elas ainda podem derrubar e querer destruir os templos de pedra. Porque a maldade que vem entrando em nossas igrejas faz com que nós possamos refletir realmente aquele pensamento daqueles judeus. Porque com o passar dos anos, nós estamos deixando todo o amor que nos consumia por aqueles locais de adoração ficar distantes. Quando os discípulos lembram da palavra lá do Salmo 68, o zelo da tua casa me consome, muitas vezes está acontecendo hoje conosco. Nós estamos esquecendo de se preocupar com o zelo da casa em que Jesus preparou para que nós possamos ter um encontro real, verdadeiro. Um local onde nós deveríamos chamar de verdadeira casa. Porque é ali em que nós podemos ter uma presença muito maior do Jesus na Eucaristia. E o que nós vemos é que depois disso tudo que tem acontecido com nós nesses últimos anos, nós
estamos nos afastando daquilo que foi nos deixado para servir como fonte de segurança, para ter um encontro real e verdadeiro com aquele que nos salva, nos cura e liberta. Esse é um primeiro ponto dessa leitura, em que nós precisamos fazer essa reflexão de como nós estamos nos preocupando com aquele templo de pedra, porque com o templo de Jesus, ele já não tem mais a necessidade dessa preocupação, ele já está na forma gloriosa. E o segundo ponto em que nós vemos é justamente a palavra de Jesus. No final dessa leitura, no versículo 22, diz assim: depois que ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Quantos de nós ainda duvidamos na palavra do próprio Jesus? Quantos de nós ainda duvidamos na promessa que Cristo fez para nós? Quantos de nós duvidamos nessa missão salvífica de Jesus, em que, em sua morte, ele inaugurou aquele reino que foi preparado para nós? E nós estamos nos distanciando porque nós não cremos na palavra de Jesus. Nós estamos, infelizmente, como aqueles comerciantes, utilizando os templos para manter relacionamentos, para ir quando for conveniente, mas não mais procurando o templo como a fonte do lugar em que emana todo o amor, porque é ali que nós nos encontramos com o próprio Cristo. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê um coração que entenda a importância da nossa vida dentro das igrejas e a importância da igreja dentro de nossas vidas, para que nós possamos ser zelosos, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, aquele em que nos levou a ter esse encontro pessoal com o próprio Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã.